Né? Vamos levantar as nossas mãos. Vamos orar por ela. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que está a tua filha, Senhor, a qual foi o Senhor que escolheu, e o mais lindo, que foi escolhida lá no monte, para a glória de Deus. E eu creio que Deus tem grandes coisas para falar através dela para nós nessa noite. Senhor, abençoe, dá ousadia, dá unção do Espírito. Senhor, tudo que o Senhor tem para ela hoje, o Senhor, Pai, usa ela. Que a boca dela venha falar do poder do Senhor através do Espírito Santo. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muita gente da igreja nova que eu não conhecia. Estou muito satisfeita de ter feito novas amizades com vocês. Confesso para você que eu estou um pouco mais feliz do que o normal, porque eu tenho duas amigas aqui que vieram me prestigiar. Estou tão contente, vocês soubessem o quanto eu estou feliz de ver vocês duas aqui. Estou muito feliz. E estou feliz com a igreja inteira também, porque eu amo a minha igreja, eu amo cada membro que está aqui, cada pessoa que está aqui, eu amo de uma maneira especial e diferente. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, o nosso texto base, que está lá em Gênesis 7. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. Para quem não me conhece ainda nas pregações, eu geralmente leio bastante. Eu uso bastante da palavra de Deus para pregar. Hoje eu vou usar um texto base menor um pouco, mas a gente vai discorrer a pregação inteira usando a palavra de Deus. Amém? E aí eu quero que vocês abram comigo em Gênesis 7. O restante das passagens não precisa acompanhar, porque o irmão Carlos vai me ajudar aqui no painel. Vocês podem acompanhar por aqui, tudo bem? Então vamos lá. Gênesis 7, versículo 15 e 16. Esse é o versículo, o capítulo e o versículo que eu vou usar de base para a nossa pregação hoje. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado o Senhor, e fechou a porta. Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença, Pai amado, Pai querido, Senhor, diante da tua palavra que é fiel e justa, Senhor. Eu te peço neste momento, Senhor, que todos nós aqui reunidos na sua casa, meu Pai, venha se concentrar nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar através dela, que não seja mais eu, mas que seja, Senhor, o teu Espírito, Senhor, aquele que convence o homem do pecado, Senhor. Senhor, eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, brinda a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração para que a gente possa receber essa palavra, Senhor, e traga todas as bênçãos que essa palavra pode trazer para a nossa vida, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Assim eu oro e assim eu te peço, amém. A palavra aqui em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 15 e 16, ela vem decorrer desde o começo ali no capítulo 7, né? No capítulo 7 fala que Noé e sua família entraram na arca. E o tema da minha pregação hoje é a porta da graça. Somos crentes e devemos saber que é uma palavra que a gente não encontra escrito na Bíblia. Porta da graça não tem escrito. Mas alguns textos nos levam a entender que existe sim uma porta da graça, né? E o que esse texto aqui vem nos trazer sobre esse tema? Noé, quando recebeu o chamado de Deus, ele prontamente atendeu. Deus decidiu destruir o homem naquela época e achou Noé justo e fiel. Então, Deus decidiu falar com Noé.
com ele e dizer para ele que iria destruir aquela terra e para ele construir uma arca, né? Que viria um dilúvio. E Noé então foi construir essa arca. Mas vamos ver aqui, irmão, o contexto desse texto. Lá quando você abre em Gênesis 6, do 5 ao 12, vai estar falando. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicar sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era mal. Continuamente, então o Senhor se arrependeu-se, e o Senhor já feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver ter feito. Não, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E o 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o texto é autoexplicativo. Deus destruiu aquela terra com dilúvio naquela época, porque a terra estava corrompida, né? As pessoas naquela época eram más, elas não tinham decência moral, né? Elas estavam com o espírito já totalmente esfriado. Se a gente voltar alguns capítulos para trás em Gênesis, a gente vai perceber que em algum capítulo, lá em algum versículo, fala que o pecado fedia as narinas de Deus. E a gente não está muito longe disso, né, irmãos? Hoje em dia a gente vê tanta coisa e tanta perversidade, tanta coisa horrível que a gente vê na televisão, que a gente às vezes vê acontecer às vezes do nosso lado. E a gente não está muito longe disso, porque a palavra de Deus vem falar com a gente, né? Lá no capítulo 16 de Gênesis 7, e entraram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou por dentro. A igreja consegue repetir comigo? O Senhor fechou por dentro. É engraçado, né, irmãos, quando a palavra de Deus fala assim: o Senhor fechou por dentro. Fechou o quê? Fechou a porta da arca de Noé. Depois que estava construída a arca, Deus sela a porta da arca, os animais entram, Noé entra com a sua família, eram 8 pessoas, e os animais ouvem o chamado de Deus e vão de 2 em 2, a palavra vem dizendo. E eles entram na arca, ao chamado de Deus, porque Deus ia mandar o dilúvio. Um dilúvio esse, que quando Noé recebeu a mensagem, ninguém acreditou nele, porque naquela época, naquele lugar, não chovia, naquele lugar só caiu uma relva. Aquela relva era o suficiente para regar as plantas, as frutas e as flores que tinham na época. Não chovia, irmãos. Então essa foi a loucura daquela época. Noé construindo uma arca por 120 anos. Creio eu que naquela época Noé deve ter vivido, provavelmente, eu vou chutar aqui, porque naquela época os homens viviam mais. Ele é filho de Abimeleque, e ele viveu 190 anos, mais ou menos. Então, vamos dizer assim, que Noé construiu aquela arca mais que na metade da sua vida. Ele se dedicou à construção daquela arca. E a gente tem que tirar isso para nós. Muitas vezes a gente recebe o chamado de Deus e a gente não dá ouvidos para construir algo que Deus quer que a gente construa para Ele. Mas Noé, ele parou, ele escutou o chamado de Deus na vida dele e começou a construir a arca. Mesmo não crendo com os olhos dele, talvez, porque naquele lugar não chovia, só caiu uma relva, mas ele creu em Deus falando que iria chover e que Deus iria destruir aquela nação com água, assim como a palavra diz. Então, Noé começa a construir aquela arca. Imagino eu que Noé deve ter sido chacoteado várias vezes, porque a sua vizinhança devia
devia passar por lá, né? Eu estou trazendo no nosso contexto normal. Imagina você, aqui, de repente Deus te dá uma palavra que em Cuiabá vai nevar. E aí? O que você vai fazer? Né? Olha, guarda alimento na tua casa, porque vai cair uma neve em Cuiabá e vai secar todas as plantações e não vai ter comida. Você vai guardar comida porque Deus mandou você guardar, meu irmão? Ou será que você vai deixar passar desapercebido porque aqui em Cuiabá nunca nevou? É quase que impossível nevar. E aí a gente esquece do Deus que a gente serve, né? Aquele Deus que faz coisas improváveis e impossíveis acontecer. E aqui não foi diferente. Por quê? Porque existia uma geração ali, existia um povo ali. E aquele povo não acreditou na pregação de Noé, porque Noé avisou que ia chover. Se fosse uma coisa que ele não tivesse avisado, tudo bem. Mas ele avisou. E teve gente que viu os animais indo em tropa, em rumo, em direção da arca. E mesmo assim, não conseguiram entender o que estava acontecendo. Será que a gente também não está conseguindo perceber os dias dos fins? Será que eu e você não conseguem perceber que o fim está se aproximando? Que Jesus está voltando? Que talvez é hora da gente apressar os nossos passos e se consagrar cada vez mais e se limpar cada vez mais, porque Jesus está voltando? Será que eu e você não conseguimos perceber que a volta está tão próxima que talvez os 120 anos de Noé para nós seja mais 50, 30? Ou posso eu morrer com 80, 100? Ou talvez você pode sair pela porta fora e Jesus voltar para você. O carro pode passar por você e ser atropelado, você pode ser morto ali fora. E aí Jesus voltou para você já. E você nem assistiu a volta de Cristo porque Jesus voltou antes para você. Será que a gente está na posição que Deus quer que a gente esteja? Para entender os sinais e as maravilhas que Ele está fazendo para nós, que somos a sua noiva. Irmãos, existe o tempo da graça. Quem abriu o tempo da graça? Quem foi a pessoa que abriu o tempo da graça? Foi Jesus. Jesus, quando nasceu do ventre de Maria, Ele iniciou o tempo da graça. Porque se vivia pelas leis de Moisés. Não que a gente não deve seguir as leis, a gente deve seguir as leis. Mas Jesus iniciou o tempo da graça. Só que o tempo da graça tem um fim, como a palavra vem dizendo. A palavra não fala que o Senhor fechou a porta por dentro. E aí o que aconteceu? Acho que todo mundo sabe, né? A chuva começou a cair. Só que não foi imediatamente, irmãos. Sabe para mim, Carlos, Gênesis 7, versículo 10, fazendo favor. E acontecendo que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Meu Deus. Imagina você, constrói uma arca por 120 anos, prega para todo mundo. E aí, de repente, Deus manda você entrar na arca, porque é aquele dia, Deus te avisou, né? Mandou você entrar na arca. E você entra, Deus fecha a porta por dentro. A sensação que eu tenho, irmãos, é assim, ó. Quando você sai da sua casa, quem aqui tem 30 na frente e atrás do portão? Na parte da frente e na parte de trás. A gente geralmente tem 30 assim em casa, né? A gente tem, eu pelo menos, quando tem uma 30 pro lado de dentro e pro lado de fora, a minha sensação é de fechar pro lado de dentro a porta. Porque eu tenho a sensação que se alguém for entrar, vai ter mais dificuldade para tentar abrir aquilo lá, para poder entrar dentro da minha casa. E a sensação que eu tenho com essa palavra é essa. O Senhor fechou por dentro. Deus selou a porta da arca, para que ninguém mais entrasse. Sabe por quê? Porque Ele deu a palavra para Noé pregar 120 anos. E a palavra foi dita, foi pregada, mas ninguém escutou. Meu Deus, misericórdia, ninguém escutou. E aí, Noé entra com a sua família, os animais entram, todos eles se acomodam, pela glória e pela graça de Deus, porque eu não consigo nem imaginar, porque essa mensagem não é uma alegoria, irmãos, isso é uma história verdadeira, a Bíblia é verdadeira. Imagina elefante, animais grandes, pequenos, aves, répteis, subindo em direção à arca. Que loucura é essa, hein? E esses animais entraram, se acomodaram, e aí veio Deus, fechou a porta por dentro, e selou a porta,
E se passaram 7 dias, como a palavra de Deus diz, não caiu uma gota de água. Penso você, talvez, que teste de fé, né? O fechamento da porta da graça tem a ver com fé, irmãos. Tem a ver com fé. Porque se você não tem fé, você não resiste à caminhada. Porque você vai olhar para onde, para que rumo que você vai virar? Não tem como. Tem que manter a fé acesa dentro de você. Você tem que querer servir Jesus de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. E aí a gente olha e vê. Eu fico imaginando, eu estou me pondo no lugar de Noé, tá? Se eu fizesse uma arca por 120 anos e pregasse para todo mundo falando que ia voltar, e Deus mandasse eu entrar e fechar essa porta por dentro, e não chovesse por 7 dias, eu ia ficar preocupado, no mínimo. Eu ia começar a jejuar. Porque às vezes Deus me dá palavra para levar para as pessoas. Ultimamente, irmãos, Deus tem me usado muito assim. Para levar a palavra para as pessoas e dar data. E eu já pedi para Deus não fazer isso comigo. Mas Deus tem falado. E algumas vezes eu não falei. Deus falou para mim, fala para fulano daqui 15 dias. Eu não falei, irmãos. E depois aconteceu. Depois eu fiquei com aquela cara assim de tacho, sabe? Que eu devia ter falado. Mas imagino eu que Noé devia estar muito preocupado. Porque estava com a família dele toda lá dentro, gente. Há 7 dias, eu imagino que a mulher deve ter perguntado, os filhos devem ter perguntado, a nós deve ter perguntado, você sabe como a família é? Porque Deus falou com ele, não falou com a família, né? Muitas vezes Deus escolheu você, escolheu eu, escolheu alguém de dentro da família para falar, para se levantar em posicionamento de fé dentro da tua casa. E você está se acovardando. A porta da graça, irmãos, tem um tempo. Ela vai se fechar. A gente tem que se posicionar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas esse tempo vai acabar. Eu li um livro, eu não sei se esse livro tem algumas, mas é um livro de um cristão. Que ele falava assim, que até Satanás teve tempo de se arrepender. Quando Jesus desceu, no dia do sacrifício de Jesus, foi o último dia, para que Satanás se arrependesse. E se a gente assiste aquele filme lá de Cristo, a gente vê que Satanás estava entre o povo chicoteando Jesus, né? Então ele não se arrependeu. Deus não sabia que ele não ia se arrepender, mas ele tinha até aquele dia para se arrepender, e ele não se arrependeu. E por que Deus deu essa porta da graça até para Satanás? Creio eu, que Deus queria provar e mostrar para os anjos que estavam assistindo aquela cena que Satanás não merecia mais voltar para a glória, que seu destino já estava selado no dia da rebelião que ele arrumou no céu. Mas eu e você ainda temos tempo. A igreja ainda tem tempo. Porque muitos estão dentro da igreja e estão dormindo. A palavra de Deus vem dizer lá em Mateus 25, 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Abre para mim, Carlos, por favor. Tá? Eu vou ler aqui na minha, irmãos, talvez se não estiver na mesma acompanhando ali, vocês me perdoem. Glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardaram o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram ao prudente: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide ao que vende e comprai-vos para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo,
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. A palavra vem dizendo de novo que a porta foi fechada. Essa é uma parábola que Jesus contou. Jesus, ele falava muito em parábolas, porque eu acho que Jesus tinha pena daquele povo ignorante que não entendia. Hoje, a gente continua aprendendo pelas parábolas e parece que ainda não está claro, né? O que o texto vem mostrar para mim e para você, esse texto? Ele vem falar da porta da graça, do fechamento da porta da graça, né? Aquela graça, então, que Jesus começou no dia do seu nascimento. E aí o texto vem discorrendo, que foram chamadas 10, 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas, certo? E aí, as 5 prudentes levaram azeite suficiente, e 5 loucas não, né? E aí as prudentes que levaram o seu azeite, e as loucas que não levaram, o texto fala lá no versículo 4, que tardando o noivo, elas tostanejaram, todas adormeceram. Irmãos, esse texto me faz refletir assim, que o noivo está demorando, o nosso noivo é Jesus, nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e Jesus, para muitos, está demorando. Tem gente que vai falar para você assim, seus Deus vai voltar, não vai voltar, quando o Senhor Jesus volta? Parece que ele nunca vai voltar. Eu tenho uma amiga de faculdade que ela se intitula ateu. E um dia a gente conversando sobre esse assunto, eu falei para ela falou assim, mas faz tanto tempo que eu estou viva e toda a vida eu ouvi falar que Jesus volta e esse Jesus seu nunca voltou. Eu falei assim, eu aguardo a volta do meu Jesus, porque entre eu e você, se eu estiver certa, eu estou ganhando, mas e se você estiver errado? Imagina o que você vai perder. Porque se você estiver certa, eu não perco nada. Mas se eu estiver certa, quem perde é você. E aí, irmãos, olha aqui, no versículo mais embaixo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que o noivo sai de encontro. Alguém clamou, né, que o noivo estava chegando. E elas acordaram. E aí as loucas desesperadamente foram pedir azeite para as prudentes. E as prudentes responderam o quê? Responderam não. Não seja que falte para nós. Ide e vai comprar com quem tem para vender, porque eu não vou dar o meu. Naquele dia, irmão, naquele grande dia, na volta de Cristo, vai ter muita gente desesperada. Vai ter gente que às vezes estava aqui na igreja congregando com você, aqueles que se dizem serem crentes, que são, porque essas loucas também, ela quer nos referir às pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes. Porque o azeite que a palavra vem trazendo é a unção do Espírito Santo, é a busca que a gente tem que ter diária com Deus. A gente só consegue ter comunhão com Deus se a gente buscar o Espírito Santo todos os dias. Se a gente não buscar, se a gente não criar uma rotina de oração, a gente não vai conseguir. É humanamente impossível você ter a presença de Deus sem você buscar. E aí, quando as prudentes falam que não vai dar, elas saem correndo para comprar o azeite. Só que não deu tempo. A porta se fechou. Aleluia! Será que eu e você vamos ter que esperar a gente perceber que o nosso azeite está baixo para a gente poder começar a correr atrás? Irmãos, criem rotina de oração, não é difícil, põe o celular para despertar. Vamos orar todo dia, pelo menos meia hora, começa com meia hora, começa com 10 minutos. Daqui a pouco você está fazendo e não está mais sentindo que está fazendo mais. Entra no ritmo. A gente precisa se afundar mais em Deus, porque aqui não tem mais nada. Eu hei de ter por mim, isso aqui não leva mais 50 anos. Não estou dando data, porque a Bíblia fala que não tem data e não tem hora. Mas eu acredito que a gente não vai mais 50 anos para frente. A corrupção do homem está demais, está aqui. Esses dias eu vi um vídeo, esses dias agora, acho que os irmãos devem ter visto, do pai que chutou a cara de uma criança de 3 anos de idade. Uma pessoa que faz isso, para mim, o Espírito Santo dela está longe dela 1000 quilômetros de distância. E tem muito mais pessoas
que fazem atrocidades com crianças, com animais. Você acha que isso não está fedendo na narina de Deus? Você acha que não? Nós somos poucos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que a porta é estreita. Muitos vão se perder, muitos. Nós somos os poucos. Eu creio que aqui dentro da nossa igreja nós estamos como as virgens prudentes, com o nosso azeite cheio, esperando a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque olha só, a palavra fala que elas não deram, né? O azeite delas não emprestaram. E aí, se você for mais para frente um pouquinho, você vai achar assim, vai pensar, nossa, são egoístas, né? Não deu o azeite dela. Por que ela não dividiu pelo menos? Porque depois nós acendíamos, as outras entravam juntos. Mas a palavra de Deus vai falar lá em Mateus 10:16. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Mateus 10:16. Eis que vos envio uma ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Elas foram o quê? Foram prudentes como a serpente, mas foram simples como a pomba. Por quê? Porque quando chegaram as loucas pedindo o azeite para elas não deram, porque elas sabiam que se elas dividissem, podia faltar para elas. Irmãos, a salvação é individual, cada um que busca a Deus por si. Você tem que ensinar o seu filho a andar no caminho certo. A palavra de Deus fala isso. Mas na hora que Jesus voltar, é você e Deus. Não é você e seu filho, não. Não é você e seu marido, não. Não é você e seu namorado, não. Não é você, não é. É você e Jesus. É só você e Ele que pode resolver. É só Ele que pode resolver por você. E Deus vai falando isso para a gente, dando essa passagem para a gente entender, né? Deus deixa claro na Bíblia certas coisas, porque Deus nos ama. Ele não veio no mundo para que a gente morresse, para que a gente se perdesse. Ele não padeceu numa cruz para que deixasse a gente aqui, né? Tranquilo, livre de qualquer jeito, à mercê de Satanás para tragar nossas vidas, né? Lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Então eu creio pelo nome de Jesus, que existe o tempo da graça para nós também, e que nós estamos vivendo nesse tempo da graça ainda. Mas não só nesse tempo da graça a gente está vivendo, porque existem, o ministério de Jesus começou no seu nascimento lá, quando Jesus nasce, traz para nós o tempo da graça. Quando Jesus morre, que Ele é assunto aos céus, e que Ele deixa o Espírito Santo para a gente, Ele se torna nosso advogado, porque a palavra de Deus fala que Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E lá, Ele está nos julgando, Ele é nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Então, tudo enquanto que você for pedir, você peça em nome de Jesus, porque Ele é o seu advogado. Ele é o seu socorro bem presente. E só Ele pode fazer por você. Ninguém mais pode fazer. Não existe a Maria, não existe a Santa Luzia, não existe. Todos eles foram homens e morreram. Vão ser santos? Talvez sim. Mas eles não podem te socorrer, de jeito e maneira nenhuma. Somente o único que pode te socorrer é Jesus Cristo. E aí, abre para mim, Carlos, lá, Hebreus 8, 1, 2. Ora, assuma que todos dito que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus,
à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. A palavra já está bem autoexplicativa. Fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Lá no Antigo, as pessoas se reuniam um dia do ano para fazer expiação, e aí o sumo sacerdote fazia todo aquele ritual que lá em Isaías já conta, aquela história que já apontava para a vida de Cristo. Eles pegavam o cordeirinho, sacrificavam, queimavam, tiravam a pele, a gordura. O sumo sacerdote recebia as pessoas confessavam o pecado para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote confessava o pecado na cabeça do bode, um dos bodes era solto no deserto e o outro ia para o sacrifício, que era o cordeiro sem mácula, que é a representação de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. E esse cordeiro era sacrificado e aquela gordura era queimada e a fumaça subia e o sumo sacerdote entrava para o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, essa arca que está representada aqui. E o sumo sacerdote ia com uma cordinha no pé amarrada, porque se ele tivesse pecado, meus irmãos, a hora que a presença de Deus entrava naquele lugar, ele morria instantaneamente. Existem várias passagens que revelam que a arca, quando o povo carrega, porque a arca foi carregada em várias guerras, que tinha gente, teve um cidadão que tropeçou na arca, ele resbalou na tampa da arca, a arca abriu e ele morreu imediatamente. A presença de Deus morava dentro daquela arca. Aleluia! E aí, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, tem até uma música que fala: no Santo dos Santos, a fumaça me encobre. É a representação do que acontecia lá no Antigo. O sumo sacerdote entrava e ali ele confessava os pecados, que a presença de Deus vinha, e aí ele saía. Aquele dia era chamado do dia da expiação. E hoje, o nosso sumo, quando Jesus morreu, e lá dentro tinha um véu onde era aspergido o sangue do cordeiro também. Tinha todo esse ritual que acontecia para a expiação dos pecados. E aí, quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, a palavra de Deus fala que o véu foi rasgado de cima e embaixo, que é a explicação que nos dá aqui nessa palavra, que Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Eu não preciso ir confessar meu pecado para ninguém. Às vezes a gente precisa confessar o pecado para o pastor, para a pastora, para a gente ter libertação na nossa vida em alguma área. Não sei se os irmãos sabem disso, mas se você tem problema com pecado, com vício, geralmente essas coisas, é melhor vir conversar com o pastor, falar: olha, eu tenho problema aqui nessa área, me ajuda a orar, porque eu não consigo libertação. A gente confessa, ou para um irmão que ora junto com você, porque daí Deus entra com providência e te ajuda a te libertar. Mas aqui está dizendo, a palavra está dizendo que a gente não precisa mais de um sumo sacerdote, que a gente não precisa daquele ritual todo, porque o cordeiro já morreu, o cordeiro já ressuscitou e o véu foi rasgado. E aí, irmãos, confessa seu pecado para Jesus. Sabe por quê? A palavra não diz que as virgens toscanejaram e dormiram? Quem é que garante que eu e você, crente na casa de Deus, não vai dormir um pouquinho de vez em quando? Eu não estou falando que é comum, tá? Que não é o certo. Mas eu estou falando que acontece. É a realidade. De vez em quando a gente tropeça em alguma coisa. Só que daí a gente está cheio de crenças limitantes dentro da gente. Fala assim: eu não posso mais, porque agora eu vou desviar. Não é isso. A palavra está falando que Ele é nosso sumo sacerdote. Ajoelha, pede perdão, se arrepende genuinamente e volta. Continua caminhando, não desiste da caminhada. Não desiste, porque o fim está próximo. Jesus está voltando, pelo amor de Deus. Os sinais estão aí para todo mundo ver. E a gente está vivendo como nos tempos de Noé, a palavra fala. Que comiam, bebiam, davam-se em casamento. E quando veio a chuva, morreu todo mundo afogado. Porque a palavra lá continua dizendo que quando começou a chover, o povo correu para o beira da arca. Nós ficou lá 7 dias, né? Angustiado, eu creio. Porque é ser humano, é normal. Mas, quando começou a chover, o povo deve ter corrido para a beira da arca desesperadamente. E creio eu que ele teve vontade de abrir, porque se fosse eu ia querer abrir também. Mas não deu para abrir, sabe por quê? Porque estava selado por lá de dentro. O próprio Deus selou. Veja bem que a palavra está nos levando e nos tirando agora da onde Jesus iniciou o tempo da graça.
Eu quero que vocês olhem agora onde Jesus está, sentado no trono, à destra de Deus Pai, julgando já. O próprio Deus já está julgando. Os que morreram em Cristo, os que não morreram, está nos julgando a todo momento. Por isso Ele é o nosso sacerdote, por isso eu posso ajoelhar e pedir perdão dos meus pecados a qualquer momento, desde que eu me arrependa genuinamente. Porque não adianta eu pecar hoje, fazer amanhã e pedir perdão. Não adianta. Não adianta, sabe por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do homem. Deus sabe até a hora que você vai pecar de novo, naquele mesmo pecadinho que você está acostumado a pecar. A gente tem pecadinho que a gente não deixa, né? Que é só pela misericórdia. Mas, o tempo da graça, imagina aqui comigo, que a gente tem, vamos mensurar o tempo, tá? Início do tempo da graça. Agora nós estamos onde o Jesus, o nosso Jesus, Ele é nosso juiz, Ele é nosso advogado. E vai chegar uma era onde Jesus vai ser o nosso rei, que a palavra de Deus fala que Jesus voltará para reinar. E é o fim. Aí é o fim. Nós estamos aqui, irmãos. Metade do caminho, eu acho que nós estamos bem aqui já. Bem perto de Jesus voltar. Eu acho. Eu não sei se eu anseio por isso. Vocês pensam como será o céu? Vocês tiram pelo menos um minuto para imaginar como será esse lugar? Não, né? Comece a imaginar o céu, deseje no céu, porque deve ser maravilhoso. Um dia eu congregava na igreja, eu morei no Paraguai uma época, e eu congregava numa igreja, na Sara Nossa Terra. E eu tive uma experiência bem diferente, foi uma das mais diferentes que eu tive, foi ali. Eu fui arrebatada em espírito e Deus me mostrou um lugar. Veio um pastor de fora, ele começou a pregar, de repente ele parou a pregação e ele começou a louvar um louvor em hebraico. Eu nunca tinha escutado uma música em hebraico até aquele dia, porque depois daquele dia para frente eu comecei a escutar louvores em hebraico. E aí, quando ele começou a louvar, eu fechei meus olhos e comecei a dar glória a Deus e falar com Deus, sabe, no meu íntimo. De repente, irmãos, quando eu me dei em si, eu não estava dentro da igreja. Eu estava dentro de um vácuo, como se fosse um lugar todo escuro. Eu abri os olhos e quando eu abri os olhos, eu vi uma porta diante da minha frente. Essa porta era toda cravada assim, de madeira, coisa mais linda. E ela era toda cravada de ouro em volta. Eu nunca vi isso aqui na terra, coisa igual. Geralmente quando a gente tem visão, assim, quando Deus arrebata a gente, que a gente vê as coisas em outro lugar, a gente geralmente não consegue nem explicar às vezes. Eu estou tentando mensurar para vocês o quanto era lindo. E era gigantesca, era uma porta gigantesca, enorme. E aí, de repente, aquela porta se abriu na minha frente. Quando a porta abriu, eu vi uma cidade. Pronta. Com rua de prata, o meio-fio era de ouro. Eu conseguia ver, eu conseguia sentir. Eu não estava lá dentro porque eu não conseguia entrar. Eu fiz menção de me movimentar para entrar, mas eu estava presa ali. Era só para me observar, irmãos. Mas eu sentia o calor daquele lugar, eu sentia o vento, a brisa, eu sentia tudo, eu conseguia sentir. Deus me deu a sensibilidade de sentir os sentidos de que era estar ali. O verde era um verde diferente que eu não consigo explicar. As cores eram coloridas, mas eram mais vivas, mais intensas. Parecia que aquelas cores falavam com a gente. Era a sensação que eu tinha. E tinha um monte de casa enfileirada, uma do lado da outra, assim, ó. Parecia um condomínio, coisa mais linda, uma do lado da outra. Creio eu que talvez Deus não tenha me mostrado a Nova Jerusalém, talvez não. Mas Deus me deu uma experiência para ter entendimento de que já estava pronto. Porque a palavra de Deus fala, que Jesus falou, eis que vou para o meu Pai, mas eu volto para te buscar. Na Santa Ceia, ele falou isso para os seus discípulos. Estava sentado à mesa, e os seus discípulos estavam turbados no seu coração, e ele disse, eis que vou para o meu Pai, mas eu volto para te buscar, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim bem dito, eu não diria a vocês que voltaria. Foi o próprio Cristo que falou que voltaria, gente.
Tiago, não foi ninguém que disse. Foi o próprio Cristo que falou que ia voltar. E ele falou isso várias vezes, né? Quando ele falou que derrubaria o templo em 3 dias reconstruiria, ele estava falando da sua ressurreição. Então, irmãos, a gente tem que entender que a gente tem o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso advogado fiel, aquele a quem a gente pode orar, que a gente pode confessar nossos pecados, que Ele pode nos libertar, que Ele tem poder para fazer todas as coisas, nos curar, nos limpar, salvar aquele que você acha que não tem salvação. Para isso basta que se você não tenha como as virgens prudentes, com o azeite cheio, esperando e tendo fé como Noé, que teve fé e acreditou e construiu a arca. Lá em Hebreus 9, 24, ele continua falando: porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém, mesmo o céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Veja só, a palavra continua dizendo que ele é o nosso sumo sacerdote. 1 João 2,1 fala assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Somente Ele pode interceder para o Pai, por mim e por você. Então, irmão, toda vez que você sentir que você deu uma pisadinha fora, que você dormiu como as virgens, porque as 10 dormiram, né? As prudentes e as loucas dormiram. Volta, pede perdão para Deus. Pede para Jesus Cristo, fala: não é por mim, Jesus, é pelo seu sangue, Deus, é pelo sangue do seu Filho que foi derramado na cruz, me perdoa. Não fique tímido de pedir perdão. O perdão é um direito seu perante Cristo. Cristo é seu advogado para te defender. O que você não pode fazer é retroceder. A gente não pode retroceder, a gente não pode voltar para trás. A partir do momento que eu e você entendemos que a palavra de Deus, ela está aqui para nos levar para o céu, não tem como voltar mais, irmãos. Não tem, é só se encher cada vez mais, encher, se limpar, se curar, se revestir e continuar, porque a volta de Cristo está próxima. Glória a Deus. Carlos, abre para mim Daniel 7, 9 e 14. Daniel foi um homem muito usado por Deus. Isaías, ele falou muito da vinda de Cristo. Se vocês começarem a estudar um pouco mais a Bíblia, vocês vão entender. Isaías falou muito da vinda de Cristo, que Cristo andaria pela terra, que ele seria rei, que ele julgaria as nações. Tanto isso causou tanta confusão nos judeus, que eles até hoje estão esperando a vinda de Cristo. A primeira vinda, né? Nós, a noiva, estamos esperando a segunda vinda de Cristo. E eles estão esperando ainda a primeira, porque eles não acreditam que aquele Jesus que nasceu lá é o Jesus, o Messias. Eles ainda estão esperando a vinda de Cristo. E Daniel foi um cara que ele teve muitas revelações de Deus da parte dos fins dos tempos, de Apocalipse. Aí eu quero que vocês me acompanhem aqui. Daniel fala assim, do 9 até o 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, de um ancião de dias se assentou, e se vestido era de branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Então, estive olhando por causa da voz, das grandes palavras, que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio
é um domínio eterno que não passará. O seu reino é único, que não será destruído. A palavra está falando já do final. A gente falou do tempo da graça, foi iniciado com Jesus. A gente falou aqui do meio aonde Jesus está à destra de Deus, que neste momento é o que está acontecendo agora. Jesus está sentado à destra de Deus, e Ele é o nosso advogado, e Ele é o nosso juiz também. E aqui em Daniel 7, de 9 a 14, está nos mostrando esse reino de Jesus. Está falando que Ele é o nosso rei, e que Ele, foi dado a Ele o domínio e a honra para governar sobre nós. Então, meus amados irmãos, não pense em você, que Jesus tarda a voltar. Porque 120 anos para um pode ser muito, mas para outros pode ser nada. Às vezes, como eu já disse, Jesus pode voltar para você amanhã ou depois de amanhã. Ou você pode assistir a volta de Cristo comigo e com todos os outros. Ou a gente pode morrer todos aqui, uma nova geração, e ainda Jesus ainda não voltou. Mas o que importa a data, a própria palavra de Deus fala que não se refere à data, porque somente a Deus é conferido o dia, nem o Filho, nem Jesus sabe a data que Ele vai voltar. E eu creio tanto nisso, porque às vezes a gente olha algumas figuras assim para Israel e a gente vê. Você sabia que antigamente em Israel, para casar, um casamento em Israel durava 7 dias de festa. O noivo, os pais do noivo arranjavam o casamento quando os pares eram ainda crianças, eles arranjavam o casamento. E a noiva, ela ia costurando o seu enxoval de casamento, ia esperando quando estava chegando próximo do casamento. Eu acho que quando dava uma certa idade, ela já começava a se preparar, como ali a parábola está dizendo, da noiva prudente, né? E aí, o dia do casamento era o pai que falava para o filho: hoje é o dia do seu casamento, porque a festa já estava arranjada por ele. Ele mandava o filho lá na porta da casa bater palma e chamar a noiva. E alguém pegava a noiva no colo e levava até a festa. Era assim que era o casamento judaico, antigamente. Não parece com arrebatamento? Aleluia. Jesus é nosso noivo. Nós vamos ser assunto aos céus, porque a Bíblia fala que Jesus não vai pisar mais na terra. Ele vai ficar entre as nuvens. E nós seremos levados. Os justos e salvos serão ressuscitados primeiro. E a gente vai ser assunto aos céus segundamente. A gente se encontra com Jesus nos ares para viver o milênio com Ele. E aí, não parece assim a sensação que eu tenho é que o casamento já estava mostrando para a gente como seria o arrebatamento. Aleluia. Né? E aí a gente não pode falar que dia que é, amanhã é depois. Não tem data, irmãos, é o dia que Deus escolheu. Às vezes eu acho que está demorando um tanto, mas pensa, meu Deus, tem tanta gente ainda para se salvar que ainda não conhece a palavra. Eu fui para São Paulo morar lá e ouvi o tanto de gente que não conhece a palavra. A gente tem tanta gente ainda leigo da palavra de Deus. Cuiabá é uma cidade que tem muito crente. A gente tem sorte de morar em Cuiabá. Tem muito crente aqui. Mas você vai um pouquinho para fora aí, se você viajar um pouquinho, você vai ver que tem culturas que eles vivem aos prazeres da vida. Eu morei no Paraguai, eu vi os paraguaios tomando cerveja no final de semana assim, e eles gastavam tudo que eles ganhavam na semana, e eles bebiam no final de semana tudo aquilo lá, e acabou, no outro dia eles estavam pedindo dinheiro emprestado para comprar pão, como se não houvesse amanhã. Então a cultura das pessoas ainda, muitas vezes, leva aquela pessoa para a perdição. Imagina uma criança que mora na África, ela nasceu, você sabe que uma criança que nasce, é um papel em branco, quem imprime nela desejos, vontades, birras e manhas é o pai e a mãe, certo? Imagina uma criança que nasceu lá na África, irmãos, que os pais são candomblecistas. Aquela criança cresceu achando que aquilo é a verdade para ela. Se ela não tiver encontro com o Espírito Santo, ela não vai se salvar. Por isso tem missionários que vão em missão para levar a palavra, porque existem lugares ainda que a palavra de Deus não foi levada, que o amor de Deus não foi pregado. E tem gente, eu vou falar por mim, eu conheci Jesus de verdade, eu sou crente desde criança, minha mãe foi igreja desde criança. Minha mãe andava em algumas igrejas, por exemplo, a Universal.
Irmãos, eu tinha um medo de capeta, vocês não têm noção. Pensa que eu tinha medo de capeta. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, minha mãe ia para o aniversário e ficava lá, sai, sai, sai. Aquilo acho que bugou meu entendimento, eu não sei. E eu tinha muitas visões, desde aquela época, Deus já tinha abrido minha visão já. Tanto que eu orei e pedi para Deus que eu não queria ver mais. Eu via muita coisa, desde pequeno. E aí, a gente fica pensando, eu vim conhecer Cristo de verdade, eu já tinha 28 anos de idade, porque eu fui batizada aqui nessa igreja do Espírito Santo, mas eu sentia assim que eu conhecia um Deus que não é um Deus muito legal, sabe? As irmãs do qual que ia lá em casa orar, eu já achava que as irmãs do qual que ia revelar que eu estava namorando, e eu, por quê? Porque o Deus que foi primariamente me apresentado era um Deus mau, um Deus que estava sentado lá no trono, com um raio na mão, só esperando eu fazer um trem errado e eu socar na minha cabeça. Porque quantas vezes eu escutei minha mãe falar, se você fizer errado, Deus vai castigar você. E eu já vi pais falando isso, falando para os filhos. Está errado repreender os filhos? Não está. Mas tem sabedoria. Porque às vezes a gente trava a mente da criança, mostrando para ela um Deus bravo. E Deus não é bravo, Deus é Deus de amor. Deus está aqui. Ele desceu na terra, se fez homem, morreu por mim e por você para nos salvar. Para nos dar o direito de retornar para o céu, porque somos seres celestiais. Eu creio nisso. Se não fosse assim, você ia ter medo de morrer? Porque não vem falar para mim que você não tem medo de morrer, que tem. Tenta se jogar só daqui para lá, você não consegue. O seu corpo tem uma alta proteção para você não morrer. Quando uma pessoa cai desmaiada, por exemplo, o cérebro desliga. Porque uma pessoa epilética, por exemplo, que cai desmaiada, o cérebro desliga para proteger todos os restos dos órgãos. Deus criou isso dentro do ser humano. Essa sensação de eternidade que você sente, que todo mundo sente, não vai falar que não sente, que sente. A gente sente essa sensação de eternidade, foi Deus que colocou em mim e você. Não somos aqui. Nosso lugar é no céu. A gente está enganado, está vivendo através de fantasias e coisas que colocaram para a gente. E cada dia mais que passa, a gente está vivendo dentro disso. Do celular, da casa que eu vou ganhar, do emprego que eu vou ter. Entende? Das bênçãos materiais que eu vou conquistar. É errado, isso não é. É bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a gente tem que pedir mesmo. Porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Não tem porque a gente viver humilhado nessa terra. Mas isso não deve ser o primeiro. O primeiro deve ser buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não falou, a sua família será acrescentada, a sua vida financeira será acrescentada. Deus falou, todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo. E se você não tem tudo, talvez você não está direitinho ainda, talvez você não está pedindo certo ainda, porque Deus é Pai. A palavra de Deus fala que quem é o filho que não pede o pai que o pai não dá? Às vezes Deus dá coisa para nós até que a gente não precisa e nem merece, mas porque a gente pede e Deus dá. Né? Então, irmãos, que a gente possa estar preparado para essa volta de Cristo, né? Lá em João 1,17 fala assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdadeira vieram por Jesus Cristo. João 5,22, e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aleluia. A palavra está confirmando o que eu estou te falando. Apocalipse 11,15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram para ser nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. É Ele que vai reinar sobre nós. A gente não precisa esperar um reino muito distante. A gente já pode viver esse reino aqui. A gente já pode contemplar Cristo aqui. Se você viver com Cristo aqui na terra, você já vai contemplar esse reino. Porque o reino de Deus já está em mim e você.
Só basta eu botar ele para fora e querer viver esse reino. Como que eu vivo esse reino, Eide? Fala que, a palavra de Deus fala que os frutos do Espírito são vistos, né? É bondade, é amor, é longanimidade, é praticando todas essas coisas. Em Apocalipse 22:11 fala assim: quem é justo que faça justiça ainda, e aquele que está sujo, que se suje ainda mais, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Aqui está falando que no fim dos tempos, irmãos, se a gente não aprender, se a gente não se moldar ao caráter de Cristo, porque é isso que Ele quer de nós, porque o Espírito Santo vai ser retirado. Lá em 1 Tessalonicenses fala que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E nesse momento, eu e você temos que estar moldados ao caráter de Cristo. Porque nesse momento, aquele que está sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que está limpo vai se limpar mais ainda. E aí, se você não estiver no molde de Cristo, como é que você vai resistir? Você não vai resistir. A gente tem que se moldar ao caráter de Cristo, correndo, é para ontem. Apocalipse 3:20, para terminar com os irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esse versículo vem falando para mim e para você. Jesus está batendo a porta do seu coração. Às vezes você acha que é crente o suficiente, mas está sem azeite, está toscanejando, está dormindo. E isso, irmãos, é normal na vida de qualquer ser humano. Só que a gente tem que acordar, porque a seara está próxima, Jesus está voltando. A Bíblia apresentou essa mensagem para nós, que fala de esperança, mas ela também fala de uma urgência. Porque vocês perceberam que eu fui discorrendo com vocês, que a gente está como se fosse na metade do tempo para a volta de Cristo. Porque Deus amou o ser humano e abriu um caminho para a salvação por meio de Jesus Cristo. Entretanto, as Escrituras revelam que haverá um momento em que a porta da graça será concluída. Ela vai se fechar, irmãos. Não adianta a gente correr nem para a direita nem para a esquerda, a porta da graça vai se fechar e nesse momento não tem o que fazer. Não vai ter o que fazer. As Escrituras revelam esse momento. O objetivo desse sermão é conduzir a igreja a contemplar o amor de Deus, contemplar o ministério atual de Cristo, que é já, o ministério atual de Cristo agora é que Ele é o nosso advogado e Ele é o nosso juiz. E corresponder com o seu chamado. Qual é o seu chamado na casa do Senhor? Você já pensou nisso? Então eu convido a igreja a refletir, né? Que a porta da graça ainda está aberta hoje para você, que Jesus Cristo é o seu advogado, que você pode pedir perdão pelos seus pecados, porque breve Ele voltará. Não adie mais essa decisão, né, na sua vida, porque Jesus está à porta e bate no seu coração. Se você ouvir a voz dele, Ele entrará e ceará com você. Aleluia! Eu quero falar para os irmãos aqui, se tem alguém que ainda não aceitou Jesus ou que precisa reconciliar, eu acho que esse é o momento. Jesus está à porta e bate. Ele diz que se você ouvir a voz dele, Ele vai entrar e vai cear com você. Eu não quero ficar fora das bodas do Cordeiro. Eu anseio pelo céu, irmão, de verdade. Aleluia! Deus me deu uma palavra um dia, que hoje a pastora citou ela aqui em cima. Aquilo que os seus olhos não viram, e o seu coração não sentiu, e a sua mente nunca imaginou, é aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Aleluia! É isso. Você nunca imaginou, o seu coração nunca sentiu. Você ama seu filho, você ama seu carro, você ama sua casa, mas Deus está falando que o seu coração nunca sentiu. Aleluia! De verdade, irmãos, eu não sei nem o que é, mas eu quero para mim. Glória! Eu quero. Aleluia! Se você quer, a oportunidade é agora. Levanta a sua mão, vem para frente, nós vamos orar por você agora. E se você está toscanejando na fé, a gente também vai orar por você nesse momento. Glória a Deus. Irmãos, eu encerro a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra que veio para vocês. Muito obrigada.
Mais uma vez, obrigada, minhas amigas que estão aqui. Obrigada a toda a igreja por esse momento que eu estou vivendo com vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Venham para frente, venham para o altar. A pregadora está pedindo para vir para o altar porque ela quer orar. Vocês não querem receber graça? Não querem receber aquilo que foi pregado? A unção que está aqui sobre esse lugar. Hoje foi um dia que Deus derramou muita unção nesse lugar. Aleluia. Vem para o altar, porque no altar é lugar de bênção, lugar onde você vai receber aquilo que foi pregado, a unção que está na palavra. Nós sempre temos que fazer como aquele homem fez, levantou, se posicionou e foi para frente para receber a bênção. Deus diz: levanta, põe de pé e eu falarei contigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Passa a oração. Senhor, nós colocamos na sua presença, Pai amado, Pai querido, Senhor, para te agradecer por esse dia de hoje, Senhor, te agradecer por essa semana que se inicia, Senhor. Senhor, eu venho pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Senhor, eu também peço, Senhor, perdão pelos pecados dos irmãos. Pai, põe na mente deles os pecados que eles não lembram, Senhor, que eles possam me pedir perdão dos seus pecados que eles não lembram ainda, mas que eles possam lembrar desse pecado e pedir perdão para o Senhor, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, meu Pai. Senhor Jesus, nós pedimos para o Senhor que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória em nossas vidas, meu Pai. Senhor, eu peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que tem dificuldade, Senhor, de se remir a Deus, Senhor, todo aquele que está toscanejando, que o Senhor dê aquele grito, Senhor, como foi dado aquele grito na parábola das 10 virgens, meu Pai, que fala assim: Cristo volta, Cristo está voltando. Senhor Jesus, nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nos deixa despertos para a sua volta, não deixa que a gente perca, Senhor, esse momento contigo, Senhor. Senhor, reaviva a nossa fé, nosso Senhor. Eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que acrescenta mais fé, Senhor, mais sabedoria em nós. Senhor, eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nos abençoe. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Se vocês quiserem continuar aí, querem de oração, nós vamos descer, vamos orar. Aí de também vai pôr as mãos aí, que ela pregou a canção da palavra. Ela vai ficar aqui no altar, aqui embaixo, esperando cada um vir até ela. Pastor, eu estou aqui, o Carlos também está aqui, tá? Orando por cada um. Vamos levantar as nossas mãos. A graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos nós dizemos amém. Que possamos ter uma semana maravilhosa, né, na presença de Cristo. Aleluia. Preparado. Terça-feira nós temos um culto de ensino, viu? Está sendo uma bênção, tá? Eu queria ouvir você louvar quem entendia o modo de Deus. Eu não sei. Será que a pessoa pode um dia permitir? Quer desligar? Vamos desligar.